Em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Pedro de Alcântara declarava a total separação do Reino do Brasil do Reino de Portugal, declarando a independência da nação brasileira. Ou é isso que pensamos? O 7 de setembro de 1822 é conhecido como a data de independência do Brasil. Como já foi dito antes, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara declarou o fim da colonização portuguesa nas Américas, fundando o Império do Brasil. Porém, essa imagem até hoje é bem controversa, e até mesmo a independência do Brasil é cheia de fatos curiosos que permeiam a memória de historiadores até hoje. Quer saber mais sobre o assunto? Então fique comigo para descobrir as 7 curiosidades sobre a data magna. Antes do vídeo começar, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e seguir a página no Instagram. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A maçonaria teve um papel fundamental no processo de independência do Brasil. Um dos grandes idealizadores foi José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido hoje como o Patriarca da Independência. O homem era o grão-mestre da Loja Grande Oriente do Brasil e planejava que o Brasil não se separasse de vez de Portugal, mas se tornasse uma região autônoma dentro do Império Português. Bonifácio acreditava que uma separação radical do Brasil só traria problemas e daria margem para a desordem e o caos, em referência ao processo de independência da América Hispânica. O projeto maçônico era que o Brasil tivesse seu próprio parlamento, assim como acontece hoje no Reino Unido, onde a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm um grau considerável de autonomia, mas politicamente fazem parte do mesmo Estado. Porém, o parlamento português era totalmente contra essa ideia e defendia o retorno da família real para que o Brasil fosse novamente rebaixado à categoria de colônia. Foi a falta de cooperação dos portugueses que fez com que a única saída cabível para a liberdade política do Brasil fosse a independência total como uma monarquia imperial. E assim foi feito. Foi uma mulher que assinou a Declaração de Independência do Brasil. Maria Leopoldina da Áustria foi a primeira esposa de Dom Pedro I, enquanto era regente do Brasil. Ela era uma mulher muito instruída para sua época, onde além de conhecer de artes, história, geografia e botânica, também falava alemão, inglês, francês, italiano, latim e português. Leopoldina era nascida e criada na Áustria, e seu destino era ser a rainha de Portugal, já que Dom Pedro era o herdeiro ao trono. Porém, ela acabou se apaixonando pelo Brasil logo nos primeiros anos de vida na corte do Rio de Janeiro. Por isso, ela se considerava uma legítima brasileira. Em setembro de 1822, Dom Pedro viajou para São Paulo para conter uma revolta, e Dona Leopoldina ficou como princesa regente do Brasil. Porém, as cortes portuguesas estavam botando pressão para que Pedro e Leopoldina voltassem para o Brasil, já que isso rebaixaria o status do Brasil para a colônia novamente. Em meio à crise política, Dona Leopoldina e José Bonifácio assinaram o documento que declarava o Brasil como independente, em 2 de setembro de 1822. O documento só chegou nas mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro e foi ratificado. É por causa disso que a data é considerada a independência do Brasil, mas o documento foi em primeiro lugar assinado por uma mulher, que viria a ser a primeira imperatriz do Brasil. A bandeira imperial foi o primeiro símbolo heráldico a representar o Brasil como nação independente. Hoje em dia aprendemos na escola que o azul significa o céu, o amarelo é o ouro e o verde são as florestas. Porém, essa simbologia foi dada logo após a proclamação da República. Antes disso, as cores tinham outro significado. Ela foi pintada por Jean-Baptiste Debré, o artista oficial da corte. Nela, o amarelo representa a Casa de Habsburgo, família de Dona Leopoldina. O verde é a Casa de Bragança, família de Dom Pedro I. O brasão do centro representava o poder imperial. As estrelas representavam as 20 províncias de até então, e o legado da colonização portuguesa era representado numa esfera armilar. Essa bandeira foi usada entre 1822 e 1889 e sofreu 2 modificações durante o período vigente. Foi a predecessora da bandeira atual e ainda é usada por grupos nacionalistas e monarquistas. Se quiser saber mais, aqui no canal tem um vídeo exclusivo sobre a evolução da bandeira brasileira. Link na descrição.
O Brasil literalmente teve que pagar para ser livre. Isso porque Portugal demorou para aceitar e reconhecer a independência brasileira, tanto que enviou várias expedições entre 1822 e 1825, que tinham como objetivo recuperar a colônia. Essa foi a esquecida Guerra de Independência do Brasil. Apenas em agosto de 1825, por mediação do Reino Unido, Portugal reconheceu o Brasil como Estado independente mediante o pagamento de uma indenização por perdas materiais. Todas as dívidas contraídas pelo Estado lusitano até 1807 também foram dadas ao Brasil, que ficou endividado com Londres e devendo mais de 2 milhões em libras esterlinas. Os pagamentos das indenizações fizeram o Brasil entrar em uma grave crise econômica, que gerou revoltas e o esvaziamento de cofres públicos. O quadro de Pedro Américo, intitulado Independência ou Morte, construiu uma imagem de grandeza para o Grito do Ipiranga, mesmo pintado anos depois. O quadro é datado de 1888 e compõe a coleção do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Mas a verdade é que Pedro Américo pintou o quadro financiado pelo Império, apenas como um tipo de jogada de marketing, para melhorar a visão popular do sistema imperial, que já andava mal das pernas em 1888. O quadro inclusive contém várias inconsistências históricas. Primeiro, a comitiva que viajava com Dom Pedro era bem menor do que é representada. A colina onde Dom Pedro estava montado era mais alta na intenção de dar destaque, e hoje se sabe que Dom Pedro estava montado num burro e não num cavalo. Isso porque, em viagens longas daquela época, as pessoas usavam burros, enquanto os cavalos serviam mais para pequenas distâncias. Como dito antes, toda a imagem foi criada para legitimar o governo imperial do Brasil. Ainda falando sobre o Grito do Ipiranga, temos aqui uma curiosidade bem inusitada e até engraçada. Relatos discretos de membros da comitiva de Dom Pedro I contam que no dia da independência, Pedro I passava por desconfortos intestinais, e que inclusive atrapalhou na viagem para São Paulo, já que o príncipe tinha que a todo momento se aliviar no rio. Esse inusitado episódio é bastante escondido, na intenção de não manchar a imagem do futuro imperador do Brasil no momento da independência. Mas que é engraçado, com certeza é. A independência do Brasil aconteceu em 1822, mas o processo que levou a esse dia foi acontecendo desde 1815. Durante a regência de Dom João VI, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser integrante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João havia fugido da invasão francesa, que chegou a dizimar 1/6 da população de Portugal, e instalou a corte no Brasil. Quando Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1815, houve uma grande convulsão social em Portugal. Protestos e revoltas exigiam que Dom João VI retornasse a Portugal e assinasse uma Constituição. Assim, em 1821, Dom João VI volta para Portugal para reorganizar o reino. Porém, o parlamento português e o povo em si queria que toda a família retornasse para Portugal, já que assim o Brasil seria rebaixado da categoria de colônia. Dom Pedro, então regente do Brasil, foi convocado para retornar a Portugal, mas foi influenciado por intelectuais e movimentos populares a continuar no Brasil. A decisão final veio em 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido como o Dia do Fico, e foi um prelúdio para a independência do Brasil. Todas essas informações não foram dadas para manchar a imagem desse dia. A intenção aqui foi apenas mostrar algumas curiosidades que poucas pessoas sabem. As fontes estão aqui na descrição, assim como o Instagram oficial do canal. A todos um feliz Dia da Independência e me despeço por aqui.